Olá, meus amigos do canal Química Ativa. Estamos aqui novamente, eu, professor Washington Viana, para darmos continuidade ao nosso conteúdo de Química Orgânica, só que agora nós iremos para a parte 2 deste conteúdo. Vimos na primeira parte todos aqueles fatores históricos que levaram ao surgimento da química orgânica. Estudamos que a química orgânica, segundo a definição de Kekulé, que é o ramo da química que estuda o carbono, vimos algumas particularidades em relação ao carbono, em termos dos postulados de Kekulé. O carbono ele faz 4 ligações. O carbono ele tem a capacidade de se agregar a outros elementos, a outros átomos de carbono, formando as cadeias carbônicas abertas, fechadas, mistas. Vimos também que dentre essas 4 ligações do carbono, elas podem ser do tipo simples, elas podem conter ligações duplas, elas podem conter ligações triplas. Vimos que essas ligações simples, dupla ou tripla do carbono, elas se equivalem, elas podem ser diferenciadas, mas o somatório dessas ligações tem que ser o total de 4, né? Vimos também que o carbono ele pode estar ligado a várias outras classes de elementos químicos. Então, essas foram as teorias propostas por Kekulé para o átomo de carbono. Outros detalhes importantes na primeira aula foi com relação à classificação do carbono na cadeia carbônica. Em primário, quando ele estiver ligado a, no máximo, um único outro carbono. Secundário, quando ele estiver ligado a 2 outros carbonos. Terciário, que é o carbono ligado a 3 outros carbonos. E quaternário, que é o carbono ligado a 4 outros carbonos. Vimos isso também. As ligações simples são chamadas de ligações sigma. Ligação dupla, ela é definida como, ela é constituída, melhor dizendo, por uma ligação sigma e uma ligação pi. Já as ligações triplas, ela é constituída por uma pi, uma sigma e outra pi. Então, as ligações podem ser do tipo sigma, quando houver a interação frontal, né, a interação frontal das nuvens eletrônicas. As nuvens eletrônicas, quando interagem frontalmente, há uma interpenetração dessas nuvens. Já as ligações pi, elas são formadas pela aproximação dos elementos de suas nuvens eletrônicas com interação paralela. As ligações sigma são ligações extremamente fortes, já as ligações pi são relativamente fracas. Muito bem, paramos nesse tema em relação à introdução à química orgânica. Vamos agora na parte 2 treinar um pouco em relação à classificação das cadeias carbônicas. Está muito à tona, né, aí nos meios de comunicação com relação à pandemia que nós estamos vivendo, que é o Covid-19. E o meio científico, né, os pesquisadores, os cientistas de hoje, estão desenvolvendo medicamentos, né, tentando aí realizar tratamentos contra a Covid-19, em especial produzir vacinas. E já temos aí, um pouco mais avançado, estudos com relação ao uso do medicamento hidroxicloroquina associado à azitromicina, que são antimaláricos. É um medicamento antimalárico e, segundo aí o desenvolvimento aí das pesquisas, estão achando aí uma solução para o Covid-19 utilizando esse tipo de medicamento. A molécula da hidroxicloroquina está sendo apresentada a vocês e nós vamos classificar os carbonos presentes nessa estrutura orgânica. Olha só, professor, mas eu não estou vendo carbono aí. Eu estou vendo nitrogênio, né, o Nzinho,
me faz esse questionamento. Temos 3 nitrogênios, temos aparentemente 2 hidrogênios, um átomo de oxigênio e um átomo de cloro. Cadê os carbonos? Gente, essa estrutura aí, essa estrutura orgânica, em que ela omite aí alguns, ou todos os átomos de carbono e parte dos átomos de hidrogênio, ela é chamada de estrutura bond-line. Na verdade, os carbonos eles existem. Onde é que eles estão? Toda vez que você vê um tipo de estrutura dessa, em que é apresentada apenas linhas ou ligações, os carbonos eles sempre estarão na extremidade das ligações, ó, aqui é uma extremidade, olhando para o cursor, ó, tá certinho. Bem aqui tem um carbono e bem aqui tem outro. Então, na extremidade das ligações, sempre tem átomo de carbono. E onde mais que você vai encontrar os átomos de carbono? Você vai encontrar aqui no encontro das ligações. Ó, eu vou botar aqui alguns círculos. Ó, bem aí tem um carbono, aqui tem outro, ali tem outro, ó, extremidade, ali tem outro, tá vendo? Ó? Então, esses círculos, no meio deles, você está vendo o encontro de ligações. Ó. Uma ligação que parte aqui do oxigênio, que se encontra com essa que vai para mais esquerda. Então, bem aqui tem um carbono, bem aqui no encontro dessa outra ligação tem um carbono, e aqui também tem outro. Então, toda vez que você observar, ó o cursor aí na nossa tela, mostrando o encontro aqui, ó, o encontro dessas ligações e nas suas cabeças, nas suas extremidades, tem átomo de carbono. Muito bem. Então, olha só. Vamos classificar os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário na molécula da hidroxicloroquina. Então, o carbono primário é o carbono que está diretamente ligado a no máximo, um único outro carbono. Esse que está circulado em vermelho, ele é primário. Por quê? Porque bem aqui ó, tem um carbono, aqui, ó, dentro desse círculo, no encontro dessas ligações, tem um carbono que está diretamente ligado a um único outro carbono, que é o que está à esquerda dele. Então, tá aí, ó. Tem aqui no nosso caso aqui, a nossa esquerda, né? Olhando para a tela. Então, esquerda tem um átomo de carbono e esse carboninho que eu circulei está diretamente ligado a ele. Então, esse carbono ele é primário. O próximo, esse outro carbono aqui também é primário porque ele está ligado ao carbono que está aí um pouco acima dele. Então, novamente, voltando, ó, esse carbono ele é primário porque ele está ligado ao carbono que está à esquerda dele, esse do outro círculo. E esse de baixo aqui, ó, olhando aqui para o cursor, esse de baixo, ele é primário porque está ligado a um carbono acima dele. Onde mais temos carbono primário? Bem aqui, ó, na extremidade dessa ligação tem carbono. Bem aqui tem carbono. Muito bem. E esse carbono ele está diretamente ligado a um único outro carbono, que é o que está abaixo dele. E aqui abaixo dele também tem carbono. Então, ele é primário. Esse aí também é primário, porque ele só está ligado com o carbono que está acima dele. O que está à esquerda dele é nitrogênio, não é carbono. Então, isso aqui é primário, porque só tem um carbono aqui um pouco acima dele, à direita dele, digamos assim. Esse também é primário, porque só tem um carbono à esquerda dele. O da direita é nitrogênio. O lá de cima é primário, porque só está ligado a um único outro carbono que está abaixo dele. Esse da ponta aqui também, esse mais embaixo aqui é primário, tá certo? Porque só está ligado a um carbono que está acima dele. Abaixo dele não é carbono, é nitrogênio. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos primários. Então, carbonos primários são esses circulados em vermelho.
Lembrar que carbono primário é o carbono que está diretamente ligado a, no máximo, um único outro carbono. E aonde eu circulei em vermelho, eu só tenho carbono ligado a um único outro carbono. Portanto, são carbonos primários. Então, 7 carbonos primários na molécula da hidroxicloroquina. Vamos ver quantos carbonos secundários existem. Carbono secundário é o carbono que está diretamente ligado a 2 outros carbonos. Então, esse que está em azul, ó, e aqui tem um carbono no meio, ó, no meio do círculo. Encontro das ligações, sempre lembrar, o encontro das ligações tem carbono. Então, esse carbono está ligado a um carbono que está à esquerda dele, bem aqui, um pouco mais abaixo, e o que está à direita dele. Portanto, esse carbono que eu circulei em azul, ele é secundário. Outro, esse carbono que está aqui um pouco mais abaixo, ó, esse próximo, também é secundário. Bem aqui no meio tem o carbono. Ele está ligado ao carbono que está à direita dele, um pouco mais acima, e à esquerda dele, também um pouco mais acima. Então, bem aqui, novamente, ó, onde o cursor está se movimentando, tem um carbono, e esse carbono está diretamente ligado a um que está à direita dele e a 2 outros carbonos que está à esquerda dele. Então, também ele é secundário. Esse próximo, aqui, ó, também é secundário. Aqui tem um carbono que está ligado ao carbono que está acima dele e um carbono que está abaixo dele aqui, mais um pouco para a direita. Então, também ele é secundário. Os que estão sendo circulados em azul são carbonos secundários. Outro, bem aí, ó, bem aqui nesse ciclo, tem um carbono. E ele é secundário, porque só está ligado a um carbono à esquerda dele e um carbono à direita. Quem está acima não é carbono, é nitrogênio. Portanto, ele é secundário. Outro secundário, por quê? Porque está ligado a um carbono acima dele e outro abaixo dele. Bem aqui, nessa junção tem um carbono. Muito bem. Próximo aqui, ó. Ele é um carbono secundário porque tem carbono ligado assim, ele está ligado a um carbono acima dele e um carbono abaixo dele. A direita dele aqui, ó, abaixo, mas só que a direita não é carbono, é um nitrogênio. Então esse é carbono secundário que só está ligado a dois outros carbonos, que está acima e o que está abaixo dele aí, um pouco mais para a esquerda. Outro carbono secundário, porque mesmo motivo, está diretamente ligado a quem está à direita e quem está à esquerda. Esse também aqui, próximo do cloro, é carbono secundário. Cloro não é carbono, então não participa aí da classificação, levando em consideração isso que eu circulei. Então, vamos lá. Ele é secundário porque ele está ligado a um carbono acima dele. Então, acima dele aqui, ó, tem um carbono e abaixo dele tem outro, carbono secundário. O de cima aqui também é secundário, ó, porque está ligado a um carbono abaixo dele e a um carbono acima dele. Outro secundário. Mais outro secundário, mesmo motivo. Esse carbono, bem aqui no encontro dessa ligação simples com essa ligação dupla, tem carbono. Esse carbono, ele é secundário porque está ligado a um carbono abaixo dele, à esquerda, aqui, né? E bem aqui à direita, ó, tem outro carbono. Então, carbonos secundários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos secundários. A hidroxicloroquina tem 7 carbonos primários e 10 carbonos secundários. Vamos encontrar agora carbono terciário. Está bem aí em verde, ó. Esse é terciário por quê? Porque tem um carbono à esquerda dele. Na verdade, ele está ligado, certo? Ele está ligado a um carbono à esquerda dele. Ele está ligado a um carbono à direita dele, bem aqui, tem um carbono. E ele está ligado a um carbono abaixo dele. Então, esse carbono que eu circulei em verde, bem aqui o encontro dessa ligação dupla com essas duas ligações simples, tem carbono. Então, esse carbono que está aqui no meio, ele está ligado a 1, a 2, a 3 outros carbonos, portanto, ele é um carbono terciário. E a molécula só tem um carbono terciário. Já quaternário, são quantos?
Nenhum. Todos os carbonos nós já classificamos em primários, secundários ou terciários. Não sobrou nenhum outro carbono, portanto, não tem carbono quaternário. Por quê? Porque não tem carbono diretamente ligado a 4 outros carbonos. Então, essa molécula da hidroxicloroquina só apresenta carbonos primários, 7, secundários, 10 e terciários, 1 carbono né, que compreende essa classificação. Quaternário nenhum. Deu para compreender, né? Aí, classificação de carbono na cadeia orgânica. Beleza. Vamos partir agora para um outro conteúdo também que é de extrema importância. Esse conteúdo está dentro do assunto estudo dos carbonos, estudo do carbono. Na verdade, ele é um tema dentro desse assunto, que é a hibridização do carbono. Compreende comigo uma coisa, ó. Seguinte, gente, tá aqui o carbono, ó. Carbono, seu número atômico é 6. No estado neutro, o número atômico, neutro fundamental, que a gente diz, que a gente chama aqui na química. Então, no estado fundamental, o número atômico que compreende ao número de prótons do elemento é igual ao seu número de elétrons. No estado fundamental, prótons e elétrons se igualam. Então, fazendo aqui a configuração eletrônica do carbono, ficará um S2, 2S2, 2P2. Então, configuração eletrônica de acordo com a ordem crescente de níveis e subníveis de energia, fica dessa maneira. Um S2, 2S2, 2P2. No orbital S, você vê aqui, ó, orbital S, 2 elétrons, um S, 2 elétrons. No orbital 2S, mais 2 elétrons. Lembrar que o subnível S, ele só compreende um orbital, esse quadradinho aqui. E no subnível P, compreende 3 orbitais, 3 quadradinhos. A gente simboliza assim. E se você observar aqui no nível 2 do subnível P, 2 elétrons, os primeiros a adentrar os orbitais têm posicionamento para cima. Então fica aqui 2, 2, um bem aqui no PX e outro bem aqui no PY. O subnível P ele compreende 3 orbitais, chamado de PX, PY e PZ. Certo? Essa é a configuração do carbono no estado fundamental. Só que quando o carbono lógico, ele necessita se estabilizar eletronicamente. E se estabilizando eletronicamente, ele tende no caso do carbono, a compartilhar os seus elétrons de valência que irão proporcionar a formação das 4 ligações, como eu já falei isso para vocês na aula anterior. Beleza. Só que quando o carbono tende a interagir com outro elemento, a gente diz assim na química, que ele absorve uma certa quantidade de energia, fazendo com que o seu último elétron emparelhado, ó, elétrons emparelhados e elétrons desemparelhados. O último elétron emparelhado, ele absorve tanta energia, mas tanta energia, que há com ele aí o que nós chamamos na química também de um salto quântico. Ele sai dessa região de menor energia e passa a ocupar uma região de maior energia num orbital vazio. Então é como se ele saísse daqui, ó, como está apontando a seta, e viesse para esse orbital P. Só que ele vai ocupar aqui esse orbitalzinho vazio. E ao invés de ficar 2P2, ficará 2P3, porque um elétron migrou para esse subnível, digamos assim, ocupando um orbital vazio, pelo ganho de energia. Isso pode acontecer. E aí a configuração eletrônica não se dará mais pelo estado fundamental. Vai se dar agora por um estado em que o elétron ganhou energia e se tornou excitado. A gente diz assim, é o estado excitado do carbono. Então, aqui que tinha 2, antes era 2s2, saiu um elétron, veio para o orbital P, ocupou o orbital vazio. O que tinha 2 fica 1 e
e o que tinha 2 ficará 3, porque ganhou o elétron. E agora a configuração do carbono no estado excitado fica 1s2, 2s1, 2p3. Beleza. Isso fará com que haja uma, digamos assim, uma união, uma fusão de orbitais atômicos na camada de valência, que é a de maior energia. O orbital S na camada de valência, esse aqui, do 2s1, se junta, ou a fusão dele, com 3 orbitais da camada de valência no subnível P, que antes tinham 2 elétrons, migrou um para cá, migrou um bem para cá para o orbital vazio, e ficou agora 3 elétrons no subnível P. Então, vamos lá. A fusão desses 4 orbitais é o que nós chamamos de orbitais hibridizados. Os orbitais hibridizados, eles são formados pela fusão de orbitais atômicos na camada de valência. E são esses 4 elétrons hibridizados que proporcionarão as 4 ligações do carbono. Então, isso que é o estudo da hibridização. Hibridização é nada mais, nada menos do que a fusão de orbitais atômicos depois que houve o ganho de energia e o elemento saiu do estado fundamental e foi para um estado chamado de estado excitado. Muito bem, essa forma hibridizada do carbono, em que um orbital S se junta com 3 orbitais P, ela tem assim uma característica. Ela é chamada de estado hibridizado do tipo sp3. Então, memoriza aí. Um orbital S que se funde com 3 orbitais P, faz com que o carbono entre no estado hibridizado do tipo sp3. É o primeiro estado hibridizado do carbono. Mas pode acontecer um outro fato, em que um orbital S não se juntará mais com 3 orbitais P. Não haverá fusão de um orbital S com 3 P's. Pode acontecer que um orbital S se junte ou funde-se com 2 orbitais P's, formando 3 orbitais hibridizados. Olha que no slide anterior, no slide anterior era um S com 3 P's. Formou 4 orbitais hibridizados. Pode acontecer, dependendo do ganho de energia, que um orbital S se junte apenas a 2 orbitais P, formando 3 orbitais hibridizados, sobrando um orbital, que eram 4 antes, né? Então, 1 com 2 forma 3 orbitais hibridizados, e eu costumo dizer assim, a segregação de um orbital P. Esse orbital P que sobrou, ele não se fundiu, ele é chamado de orbital P puro. E a formação de orbital P puro dá assim uma outra característica para o carbono. Os orbitais P puros, eles são responsáveis pela formação das ligações π. Então, os orbitais hibridizados, o orbital S com 3 orbitais P formam ligações sigmas. Um orbital S com 2 orbitais P também formam ligações sigmas. Só que esse orbital que foi segregado, que se separou aqui antes da fusão, ele é chamado de orbital P puro e forma um outro tipo de ligação, a famosa ligação π. Tá certo? E aí ele entra num outro estado hibridizado, chamado de sp2. Então, antes, um S que se juntou com 3 orbitais P, sp3. Um S que se junta com 2 orbitais P, sp2, formando um orbital P puro, que é a famosa ligação π. As demais formam ligações sigmas e o orbital P puro forma uma ligação π. Tá certo? E a hibridização é do tipo sp2.
Agora, pode acontecer, primeiro, vimos um S se juntando com 3 P's, sp3, somente ligações simples ou ligação sigma. Vimos um S que se junta com 2 orbitais P's, sp2, forma 3 ligações sigma e uma ligação π, porque há a formação do orbital P puro. Mas pode acontecer que um orbital S se junte apenas a um orbital P, formando a hibridização do tipo sp. E sobrando aqui, ó, 2 orbitais P puros, 2 orbitais segregados. Consequentemente, essa forma hibridizada, um S com um P, forma 2 ligações sigma, e os 2 orbitais segregados, os 2 orbitais P puros, formam 2 ligações π. Então, a combinação, a junção de um orbital S com um orbital P, 2 orbitais hibridizados, do tipo sp, e 2 orbitais P puros. Esses dois formam ligações sigmas, e esses dois formarão ligações πs. Tá certo? E assim, a formação das ligações π, que dará origem à formação de duplas ou triplas ligações. Tudo bem? Então, vimos que as 3 formas hibridizadas do carbono. Então, está aqui à minha esquerda, ó, na tabela. Hibridização do carbono pode ser do tipo sp3, quando um orbital S se junta ou funde-se com 3 orbitais P's. E assim formará um carbono com 4 ligações simples, tá certo? Ou 4 ligações sigmas. O carbono ele terá essa identidade espacial, com geometria tetraédrica, e o ângulo adjacente, a distância das suas nuvens eletrônicas, dará um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Pode haver a formação ou a junção, né, a fusão de um orbital S com 2 orbitais P, sobrando um orbital P puro, que assim dará a formação da ligação π. Então, um orbital S com 2 orbitais P formarão 3 ligações sigmas. Ó. Bem aqui, ó, a ligação simples é sigma, outra simples é sigma, na dupla também tem uma sigma. Então, S sigma e os 2 orbitais P's, no tipo aí P2, formará mais 2 ligações sigmas. Eu teria um total de 3 ligações sigmas. Só que sobra um orbital P puro. E esse orbital P puro que sobrou, que formou, na verdade, né, formará uma ligação π. E uma ligação π eu tenho na ligação dupla. Tudo bem? Então, carbono do tipo 2 simples e uma dupla terá uma geometria espacial do tipo trigonal e o ângulo adjacente à distância angular das nuvens eletrônicas dará um ângulo de 120 graus. Terceira hibridização do carbono sp, quando um orbital S funde-se com um orbital p, formará 2 sigmas. Aí sobram 2 orbitais p puros, que essa formação de orbitais p puros dará origem a 2 ligações π. Isso pode acontecer quando o carbono tiver uma simples e uma tripla. Lembrar que toda ligação simples é sigma e toda ligação tripla tem 2 π's, a primeira e a última, e uma π que é a do meio. Ou formará 2 ligações duplas. Toda dupla é uma sigma e uma π, ou vice-versa, não é obrigado a ser nessa ordem, sigma, π, ou π ou sigma. E a outra dupla da mesma forma, uma π e outra sigma. Então, você observa que toda vez que o carbono tiver uma simples e uma tripla, ou 2 duplas, sempre haverá 2 sigmas e 2 π's. A geometria espacial desse tipo de carbono é linear, a distância angular dessas nuvens eletrônicas dará um ângulo adjacente no valor de 180 graus. Essa tabelinha aí é muito importante você memorizar,
para acertar todas as questões que envolvem hibridização do carbono. Tudo bem? Vamos aqui da prática. O lanosterol é um intermediário na biossíntese do colesterol, um importante precursor de hormônios humanos e constituinte vital de membranas celulares. E aí eu te dou a estrutura orgânica do lanosterol. Ele quer saber o que para essa molécula? O número de carbonos terciários e quaternários com hibridização sp3. Calma, vamos devagar. Primeiramente, ele quer saber quantos carbonos terciários e quantos quaternários existem na molécula, na molécula do lanosterol e que tem uma hibridização sp3. Então, vamos lembrar, hibridização sp3 é essa aqui, ó, vou voltar. Hibridização sp3 é aquela em que o carbono só apresenta ligações simples. Hibridização sp2 é aquela em que o carbono tem duas ligações simples e uma dupla. E hibridização sp3, desculpa. E hibridização sp é aquela que o carbono tem uma ligação simples e uma ligação tripla ou duas ligações duplas. Então, essa é a definição da característica do carbono quanto à sua hibridização. Então, vamos lá. Número de carbonos terciários e quaternários do tipo sp3, aqueles que só têm ligações simples, e o número de elétrons π existente na molécula do lanosterol são, respectivamente. E elétrons π são os elétrons existentes nas ligações π. E onde é que estão os elétrons de ligação π? Em ligação dupla ou em ligação tripla. Se a molécula dada na questão do lanosterol tiver ligação dupla, cada dupla é um par de elétron π. Se tiver ligação tripla, cada tripla são dois pares de elétrons π. É só isso. Volta. Vamos aí. Então tá aqui, ó. Vou identificar por círculos. Os círculos vermelhos é carbono terciário. Cadê eles? Tá aí um, tá aí outro, ó. Círculo em vermelho é carbono terciário. Por que ele é terciário? Está ligado a 3 outros carbonos. O que está acima dele, aqui à esquerda, acima dele à direita e abaixo dele tem carbono. Então tá aí, ó, carbono terciário, porque está ligado a 1, a 2, a 3 outros carbonos. Esse de baixo é terciário, porque está ligado a 1, que está acima dele, está ligado a 2 carbonos, porque é um carbono que está à esquerda dele, e está ligado a um terceiro carbono que está aqui à direita dele. Então, eles são terciários. Mas eles são terciários sp3, porque se tu observa, esses carbonos não têm ligação dupla e nem têm ligação tripla. Só há a presença de ligações simples com esses carbonos. Cadê os carbonos quaternários, os que estiverem amarelo? Tá aí, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, é quaternário porque está ligado a 1, a 2, a 3, a 4 outros carbonos. Esse de baixo é quaternário, está ligado a 1, a 2, a 3, a 4 outros carbonos. Esse, da mesma forma, 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a ele. E esse, 1, 2, 3, 4 outros carbonos ligados a ele. Então, temos 4 quaternários. E eles também são sp3, porque todos esses carbonos quaternários que eu circulei, eles só têm ligações simples. Beleza. Então, respectivamente, terciário 2, quaternários 4. Mas ele faz outra pergunta. O número de elétrons π. Elétrons π só estão em ligações duplas ou triplas. Eu só estou vendo ligação dupla. Cada dupla, um par de elétron π. Então, tá aí, ó. Dupla, um par, 2. Dupla mais um par, 4. Então, tem 4 elétrons π. Então, a resposta, 2 terciários sp3, 4 quaternários sp3 e 4 elétrons π.
Então tá aí, ó, elétrons π são 4. Então, 2, 4 e 4, resposta dessa questão é a letra B de bom aluno. Tá certo? Então, com isso, eu encerro aqui a minha participação, fechando o assunto de introdução à química orgânica, tudo bem? E em aulas mais à frente, nós iremos dar continuidade a esse tema de química orgânica e nós vamos trabalhar as cadeias carbônicas e suas classificações. Tá certo? Acho que eu fui assim um pouco mais extenso, mas deve ter sido bem claro aí na minha explanação. Tomara que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje e aprendido um pouco mais sobre a química, essa nossa linda química orgânica. Tá certo? Valeu, gente. Mais uma vez eu agradeço a compreensão e a atenção de todos e até a próxima.